não tem barco, Deus abre mar. Quem não tem barco, Deus manda peixe. Mas Deus não deixa você para trás. Sabemos que a vida muitas das vezes é comparada a um pequeno barco. E como irmãos, independente da religião, estamos todos na mesma embarcação. Temos que nos ajudar. Sabemos que tem tempestades que querem virar o nosso barco, os nossos sonhos. Mas se Deus for o capitão da nossa embarcação, a nossa família, os nossos sonhos não vão morrer. Pelo contrário, vão fluir e encontrar novos horizontes. Eu quero te convidar para assistir uma mensagem. Pode mudar a sua vida. Vai falar sobre embarcações. Quem é o capitão do nosso barco e da nossa vida. Agora eu queria que você fingisse que você está remando. Assim, reme. Reme também. Só que um está remando para a direita e outro para a esquerda. Um para o norte e outro para o sul. Não adianta estar na mesma embarcação. Temos que estar no mesmo propósito. Porque barco em duas direções não sai do lugar. Mas quando você diz, Espírito Santo, toma a embarcação da minha vida, e você anda em concordância, reme, o barco começa a andar. As coisas começam a andar e vai para frente. Ou seja, será que pessoas que andam no nosso barco estão na mesma visão? Quem são as pessoas que estão dentro da nossa embarcação? Obrigado, crianças. Uma salva de palmas para eles. Mateus 14, 24. Diz assim, irmãos: e o barco estava no meio do mar. Vou repetir. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Tende bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo. Eu queria que a igreja repetisse essa palavra, barco. E agora as crianças, repita essa palavra comigo, barco. Estão mais animados. Então, igreja, a gente sabe que uma embarcação ou um barco, ele tem uma funcionalidade. Quem aqui já comprou na Shopee ou no Mercado Livre vai saber que sai da China e por meio de embarcação chega no Brasil e chega na sua casa. Os barcos, eles têm uma missão muito importante: transportar mercadorias, transportar pessoas, e na Bíblia não é diferente. Só que se a gente for ver, todo barco ele tem uma missão. Ninguém vai sair com um barco desse lado e vai para o outro sem motivo algum. Vai com uma tripulação, vai com um objetivo. Então, irmãos, vamos perceber na Bíblia Sagrada que o primeiro barco que vai ser folheado na Bíblia é a Arca de Noé, ou o grande barco que Deus pediu para que Noé e sua família entrasse e assim construísse. Então percebemos que grande chuva aconteceu sobre a face da terra. E Deus diz, entre na barca, entre no barco. E a vida estava lá. Perceba, igreja, que quem estava dentro da arca tinha vida, mas quem estava fora do barco só havia morte, profundeza e desolação. Ou seja, será que a nossa família, a nossa vida está dentro do barco do Senhor? Porque cantamos inicialmente, o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas se você clamar o Filho de Davi, ele vai descer e te ajudar a continuar remando em rumo ao céu. E agora começa a mensagem. Por quê, igreja? Porque não adianta entrar no barco, tem que saber a direção que você quer para a sua vida. Tem pessoas que ficam vagando de um lado para o outro, e as ondas e o oceano levam a sua vida para qualquer direção e você fica perdido. Quando eu sou o capitão do meu barco, eu posso me perder. Quando eu direciono a minha vida, eu posso naufragar. Mas se Jesus for o capitão da sua família, se Jesus for o capitão da sua história, o barco não vai afundar, a família vai prosperar. Então a pergunta é, quem é o capitão da sua vida? Será que com as suas próprias mãos você quer dirigir a sua embarcação, a sua família? Ou você entrega, Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus sonhos, a minha família, as minhas pernas, onde eu for, esteja direcionando, porque Deus é fiel. Só que a gente percebe, irmãos, que antes do barco entrar no mar, ele precisa passar por um processo, Fabrício, chamado estaleiro.
eu quero que você dobre atenção. Estaleiro é o lugar onde fabrica-se as embarcações. O Titanic, por exemplo, muito conhecido, primeiro foi colocado na metalúrgica e foi fabricado peças. Antes de ir para o mar, tem que passar por uma preparação escondido. Dentro da fábrica, ninguém te vê. No processo que Deus quer te levantar, é escondido, ninguém vai te visitar, porque antes do barco ganhar o oceano, vai ser no oculto e dentro do seu quarto. Então a gente percebe que antes de Noé ir com o seu grande barco sobre as águas, Deus deu a especificação: use piche, use madeira dessa medida, dessa outra medida, porque antes do mar tem que ter a preparação. Não podemos enfrentar essa vida de qualquer maneira. Temos que enfrentar essa vida com o capitão dos capitães. Eu nunca tive nem terei prazer na morte do ímpio, mesmo que este me abandone. Então percebemos que agora que o barco não pode ganhar o oceano de qualquer jeito, primeiro tem que se preparar. Antes de pregar, tem que ler a palavra. Antes de fazer missões, tem que preparar na nau ou no estaleiro para depois ganhar o oceano. Porque se a gente for despreparado, o barco pode afundar. É aí que a gente começa a ganhar observações no barco. Por quê? Porque se no barco da minha vida tiver rachadura, a água vai entrar, o pecado vai entrar e eu vou naufragar. Por isso temos que fechar a brecha da fofoca, a brecha da mentira, a brecha do diabo e dizer: Deus, toma conta do meu barco e no que depender de mim, esse barco não vai afundar, porque o Senhor é o capitão dele. Deus é o capitão dele. E para as crianças entrar na mensagem, eu queria vir 2 corajosos aqui. Vem cá, me ajude. Pronto, pode ser esses 2 aqui. Fique de costa um para o outro. Agora eu queria que você fingisse que você está remando. Assim, reme. Reme também. Fica aí, reme. Vocês percebem, igreja, que eles estão remando. Só que um está remando para a direita e outro para a esquerda. Um para o norte e outro para o sul. Não adianta estar na mesma embarcação. Temos que estar no mesmo propósito. Isso funciona para um casamento, para uma amizade e principalmente para uma igreja. Eu não posso ser uma igreja dividida. Eu tenho que ser uma igreja em união para um único propósito. Porque barco em 2 direções não sai do lugar. Mas quando você diz: Espírito Santo, toma a embarcação da minha vida, e você anda em concordância, reme, o barco começa a andar. As coisas começam a andar e vai para frente. Ou seja, será que pessoas que andam no nosso barco estão na mesma visão? Eu vou começar uma empresa, nem tente, vai dar errado. Ou será que são pessoas que batem: vá comigo que eu vou ser o primeiro cliente para te ajudar? Quem são as pessoas que estão dentro da nossa embarcação? Obrigado, crianças, uma salva de palmas para eles. Então aqui começa o tema do culto, pastor Zé Ferreira. Por quê? Porque estamos falando de missões. Missões é você estender a mão para quem precisa. Missões é não só pensar na nossa barriga, mas uma pessoa necessitada. E agora que estamos falando de barco, Deus exaltou a sua vida, cuidou, é o capitão, e você vê muitos seres humanos nadando com os seus próprios braços em um oceano cheio de tubarão, em um mundo com tanta perversidade, que a Bíblia diz que o amor de muitos tem se esfriado. Sabe o que é fazer missões? É se Deus colocou você dentro de uma casa boa para a glória dele. Se Deus te abençoou com uma motinha, com um carrinho, missões é você estender a mão e dizer: toma um bote salva-vidas, meu amigo. Tome um colete salva-vidas, porque eu não quero que você morra nesse grande mar, mas eu estou aqui para te ajudar a você participar da minha tripulação. Isso é missões. Isso é missões. É pessoas que estão se afogando na depressão, que talvez planeja botar uma corda no pescoço, e eu e você, estando dentro da igreja, da barca do Senhor, eu vou para a igreja, faço minha parte, estou dentro do meu navio, quem quiser pular fora que se vire, mas isso não é Bíblia. Bíblia é: ame o próximo como a ti mesmo. E se fosse você, e se fosse a tua família, e se fosse o teu filho se afogando, você ajudaria? Porque eu tenho certeza que sim. Não basta estar dentro do barco, sempre cabe mais um. E aqui eu começo a falar de uma grande tragédia, infelizmente,
O ano 1912. Estamos a bordo do Titanic. Eu estou falando do Titanic, pessoas entraram dentro dele. Interessante é que dentro do Titanic tinha primeira classe, segunda classe e quem parcelou para 12 vezes no boleto, igual eu e você. Então percebe que tinha separação, porque enquanto o barco não afunda, um pode mais que o outro, um é alto, outro é baixo, mas quando o barco começa a afundar, começa a perceber que um precisa do outro, que eu preciso de você para me salvar. Agora não importa a sua aparência, não importa o seu dinheiro, importa que estamos no mesmo barco. Que pena, diácono Rogério, presbítero, porque só percebemos que somos irmãos, independente da religião, independente do credo, somos todos no mesmo barco. A pandemia veio para mostrar isso, mas infelizmente só percebemos esse amor quando o barco está afundando. Alguns boatos dizem que pessoas desafiaram Deus. O Titanic, nem Deus afunda. Se você for ler o livro de Ezequiel, Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus não se alegra com tragédias. Mas a gente percebe que era madrugada e na frente havia um iceberg. O que é isso? Uma pedra de gelo. Então, por falta de vigilância, não enxergaram o perigo à frente. Sabia que o que pode afundar muitas famílias e muitos barcos são os nossos olhos? Os olhos é a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eles não vigiaram o perigo na frente. Eles não vigiaram a pedra de gelo. E o barco bateu. E o barco bateu. E o barco bateu. Mas quando você está de olhos abertos, ou quando você diz, Deus, eu durmo e sou pecador, mas vigia a minha família, vigia a minha alma, vai comigo, então Deus vai nos avisar do perigo. Ei, filho, isso aqui não é para você fazer, isso não é para você olhar. Abre os olhos para o barco não afundar. Não podemos culpar Deus por aquela tragédia, mas é verdade que muitas pessoas disseram que aquele barco era inafundável. Só que a gente percebe que ali era um barco com muita tecnologia. Aquele barco tinha muito dinheiro. Muitos empresários colocaram milhões na construção do Titanic. Só que se você for ver a Bíblia, irmãos, dobre atenção, porque essa mensagem não pode sair do seu coração. Se você for ler a Bíblia em Êxodo capítulo 2, você vai ver que Moisés é colocado em um pequeno cesto. Moisés é colocado em um pequeno cesto. Por quê? Porque o rei daquela época viu que o povo hebreu estava crescendo tanto que mandou matar todas as crianças, inclusive Moisés. Mas Moisés foi colocado numa pequena embarcação. No barco de Moisés não tinha luxo, no barco de Moisés não tinha grandeza, era simplesinho, mas tinha o capitão. Era pequenininho, desse tamanho. A morte rodeava Moisés. O barco era pequeno, parecia uma canoa. Às vezes a casa só tem miojo e farinha, nem reboco tem nas paredes. Mas se tiver Jesus, não vai afundar. O barco de Moisés era simples. E Joquebede lança Moisés. E o barco vai parar na mão correta, na princesa filha de Faraó. A história e o tempo não vai deixar a gente adentrar nesse detalhe. Porém, o que eu quero comparar o barco de Moisés com o Titanic é justamente isso. Tinha os ricos, tinha os mais ou menos e tinha aquela classe trabalhadora. Mas na hora que o barco estava afundando, Mateus e toda a igreja, perceberam que estamos todos no mesmo barco. Somos todos irmãos. E se eu não te ajudar, eu vou afundar junto com você. Que pena que só descobrimos isso quando as coisas começam a dar errado, no final de nossa vida. Mas que a gente pegue pela mão um do outro e diga, vamos se salvar. Isso aconteceu que 710 pessoas se salvaram do Titanic, 32% da população. Eu estava falando sobre Moisés, sim ou não? Moisés, no pequeno barco, mas com o capitão dos capitões. Não importa a grandeza do barco, importa quem está dentro dele com você. E Moisés agora, ele vai ser o libertador do povo. Os irmãos são bons de Bíblia e vão entender que por 40 anos ele vai ali passar no Egito, ele vai libertar o povo, e agora estamos dentro do grande mar.
O mar que todo mundo conhece, inclusive as crianças, que Moisés chega diante dele e diante da palavra do Senhor, o mar se abre. Agora preste atenção, eram cerca de 603 mil homens, porque a Bíblia não contabilizava mulheres, na frente daquele grande mar. Você imagine, inimigo perseguindo o povo de Deus. Você imagine o povo fugindo do faraó. E agora na frente do povo um mar. E quando parece que tudo acabou? E quando parece que não tem saída? Você olha para frente, só água. E você olha para trás, só inimigo. Para ruim, para frente está ruim. E para trás parece que está pior. Então pense comigo, para atravessar aquele povo ia precisar de muitos barcos. Para atravessar o povo de Israel para o outro lado, ia precisar de muitos navios. Eram cerca, um número por baixo de 3 milhões de pessoas. Imagina o tanto de barco que ia precisar. Mas decore isso no seu coração. Quem anda com Deus nem sempre precisa de barco. Quem anda com Deus, se não tiver barco, o mar se abre. E você vai passar com a sua família de pés enxutos, mas a morte não vai tocar. Quem anda com Deus nem sempre precisa de barco. Pense comigo que muitas pessoas vão em religiões erradas. Não estamos aqui para ofender ninguém. Estamos aqui como irmãos no mesmo barco. Só que tem pessoas que não têm Jesus como capitão. Então o barco é levado pelas ondas e pelo vento. Você perceber que um barco que se perde é um barco que não tinha direção. E agora eu quero que você imagine que o Espírito Santo, enquanto eu estava montando essa mensagem à tarde, falou que muitas pessoas estão assim, andando sem prumo, andando sem direção, andando em um grande oceano, sem saber para onde vai e o que quer da vida. Eu vou por aí e deixo a vida me levar. Só que quando você percebe que um barco se perde, ele vai ter que tomar agora 3 atitudes. Primeira, ou ele solta um sinalizador pedindo socorro. Sabe qual é a maior tristeza da nossa geração? É que a gente perdido, precisando de ajuda, e não pede. E não solta o sinalizador dizendo: Espírito Santo, Jesus me socorre. A ajuda só chega no barco perdido, quando o barco toma uma decisão. Deus quer ajudar a humanidade, mas para isso eu tenho que sinalizar: eu preciso de Ti, Jesus. Senão eu vou me perder, senão eu vou errar o caminho, senão eu não vou chegar no céu. Então, percebemos que esse presbítero Júnior é o primeiro sinal. Se eu não soltar um sinalizador, embarcações próximas, meus irmãos, a igreja, os missionários não vão localizar que eu estou com problemas internos, depressão, pensando no suicídio. Mas quando você sinaliza, porque aqui não tem ninguém perfeito, todo mundo é pecador, então reconheça: eu sou fraco, Jesus, eu preciso de ajuda, me localiza, porque a tua palavra diz que o vento balança o barco, mas eu não vou morrer nessa tempestade. Segunda atitude chama código Morse. É um aparelhinho que tem dentro do barco que você vai jogar um sinal para a embarcação. Então você começa a fazer códigos e pede ajuda. Embarcações distantes chegam e resgatam você. O interessante é que a Marinha, como está aqui no nosso território brasileiro, presta atenção e dobra atenção, igreja. A Marinha é regida pelo capitão, que fica lá no seu gabinete recebendo o código para enviar os marinheiros para te ajudar. Quando você envia um código, o céu recebe. E por que eu falei de 3 formas? Porque tem pessoas que vêm chorando nos pés da igreja e diz: me socorre. Mas tem outras formas de pedir ajuda e socorro. Às vezes as suas lágrimas são o código para chegar no trono de Deus. Às vezes a sua lágrima chega no trono do capitão, que vai enviar missionários, que vai enviar presbíteros, pastores, e o pastor não entende, mas faz uma visita na sua casa. Foi o capitão recebendo o seu grito de socorro. Peça ajuda, mas não morra nesse grande mar. Porque todo mundo que entrou no barco tem o objetivo de chegar do outro lado. E eu queria falar ao final da mensagem: que outro lado é esse? Dobre atenção que você entende. Então, igreja, a gente percebe que estar na embarcação não é fácil. Então, quanto mais pessoas dentro do barco, mais complicado é, mas mais fácil é.
Por isso que eu não sou igreja sozinho, eu não sou igreja vendo vídeo no YouTube, eu não sou igreja dentro de casa, porque se eu pegar uma canoa sozinho e tentar atravessar o oceano, eu posso morrer. Mas se eu for com uma tripulação, com amigos, com a igreja, quando eu estiver cansado para remar, eu digo, meu amigo, me ajude porque eu vou descansar um pouquinho. Então percebemos que a união faz a força. Para a gente vencer essa vida, temos que ter pessoas leais ao nosso lado. E agora começamos a entrar, Paloma, no barco da igreja. Porque Jesus conviveu com 12 pessoas, chamado 12 discípulos. Um era ignorante, quem? Pedro. Outro era incrédulo, eu só acredito se eu tocar nas mãos de Jesus, Tomé. Você vai ver que um que era amigo e beijou Jesus dentro do mesmo barco, porque eles andavam juntos na mesma embarcação. Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 14, estão todos juntos no mesmo barco. Então Jesus não coloca ninguém para fora do barco. Jesus não diz, você não pensa parecido comigo? Se vire. Jesus estava ensinando, não basta viver dentro do barco, tem que saber conviver. Tem que saber conviver com pessoas difíceis. Tem que saber conviver com pessoas que vão te dar um beijo hoje, mas amanhã por 30 moedas de pratas. Esse é Jesus. Pessoas que vão tratar com ignorância, mas Jesus não jogou ninguém para fora do barco. É difícil, mas eu preciso de você. O que a gente despreza hoje, amanhã seria quem pegaria o leme e continuaria remando na mesma direção. Meu Deus, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Precisamos uns dos outros para chegar do outro lado. Precisamos de uns dos outros para chegar do outro lado. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Tem pessoas que querem pular fora do barco. Eu sei que é difícil. Você olha e diz, ninguém me ajuda. Parece que eu estou remando sozinho. Parece que num barco com tanta gente, eu entro numa igreja, eu entro numa praça, eu entro pelas cidades e me sinto só. Às vezes não encontro significado para a vida. É melhor me afogar no oceano e desistir da vida. Eu não suporto mais remar. Não tem mais sentido da vida, porque eu remo e a vida só piora, e só vem vento, e só vem tempestade, e pessoas que eu acho que deveria contar me apulanham pelas costas e não me ajudam. Mas o Espírito Santo diz que o céu não é para desistentes, é tomado a força. No mundo tereis aflições. Você não vai parar. Você não vai parar. Só existem duas opções, ou você continua remando, mesmo sem força. Eu sei que quando a gente entra na academia, a gente não perde um dia, porque começar as coisas é fácil. Quer ver? Comece a namorar e você vai mandar flores. Você percebe que o início de tudo é fácil, mas quando vai desgastando, no casamento os bichinhos crescem. E o gatinho agora é leão. Enfim, as coisas quando vão no meio do mar, vai revelar. Porque quando você aceitou Jesus, você disse, eu estou no mesmo barco. Tem vigília? Me chame. Tem culto de oração? Eu vou orar. Porque entrar no barco no começo é assim, olha. Eu vou remar, eu quero fazer tudo, eu quero limpar a igreja, eu quero fazer missões, mas no meio do oceano, você percebe que não é um super-homem nem uma mulher maravilha. Você é um ser humano. Me prove na Bíblia, Jesus, o Deus, Marcos capítulo 4, estava dormindo no barco. E a tempestade era grande. Quem é que consegue dormir com um boleto para pagar amanhã? Quem é que consegue dormir com um filho doente? Mas o Espírito Santo ministra. O capitão do barco está cuidando de tudo. Então descansa. Então entrega nas mãos dele e vai tirar um sono tranquilo. Eu sei que é difícil, mas descanse porque você não é super-herói. Então não basta começar bem, tem que saber terminar as coisas. Judas não perdia um culto. Judas era tesoureiro da casa do Senhor, mas no final da vida, vendeu Jesus por 30 moedas. Começou bem, vou remar. Mas no meio e no final da vida, pulou fora do barco. Já o ladrão da cruz nunca esteve dentro do barco. É o bêbado, o cachaceiro, o alcoólatra que a gente diz, esse não tem jeito. Olha, minha roupinha, eu não vou para a igreja, eu não sou crente. E no fim da vida, olha o estado de Judas. O ladrão da cruz nunca esteve dentro do barco.
Mas no final da vida, Jesus de braços abertos convidou. Eu tenho um céu, pule dentro da embarcação. Parafraseando, o ladrão da cruz viu que ele começou mal. A vida toda roubando, assassinando, mas o final das coisas, diria Salomão, é melhor do que o princípio delas. No final da vida, o ladrão da cruz diz: eu quero a salvação. Eu quero entrar no barco e remar para o céu. Você não vai parar. Então a gente percebe que aqui não tem ninguém perfeito e santo, é só Deus. Peça ajuda. Se não puder sinalizar, chore. Entra no teu quarto, fecha a porta e o Espírito Santo vai transformar as suas lágrimas em código para chegar diante de Deus. Então não se preocupe, confie nele. E nessa tempestade, durma, porque o barco não vai virar. Porque se você disse: Jesus, toma conta do meu barco. Jesus, toma o leme da direção. Jesus, faz como se eu quero. Porque todas as vezes que eu quero direcionar a minha vida, eu quebro a cara e bato no iceberg. Eu viro e afundo o meu barco. Mas quantas vezes o Espírito Santo, eu sem nada, ele vai lá e diz: vamos recomeçar? Mas Deus, eu perdi tudo. Eu não tenho nem mais barco. Eu vou construir outro. Mas isso vai levar um processo. Você vai ter que ser escondido. Você vai ter que ser preparado. Você vai ter que ser polido. Amigos não vão te visitar. Porque é normal que antes que a gente vá para o mar, a gente passe um tempo na fábrica sendo moldado pelo Criador e Construtor da embarcação. Então o Espírito Santo vai bradar e dizer: é a sua vez. E eu não estou colocando você nesse mar para você ter uma lancha confortável e não ajudar o próximo. Toda embarcação, bela que seja, que Deus abençoar a sua vida, é para você estender a mão e em missões amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Quem entendeu aqui até aqui, diga amém. Amém. Irmãos, outra pessoa na Bíblia que entrou numa embarcação, pastor e toda a igreja, foi Jonas. Quem não conhece Jonas? Jonas recebe uma ordem de Deus, Jeane, dizendo: vá para Nínive. E Jonas, querendo direcionar a vida dele, o barco dele, ele diz: eu vou para Tarsis. A gente sabe que Jonas desce para Jope, desce para o barco, desce para o fundo do barco e pior, desce para o fundo do mar. Às vezes a embarcação segue e deixa você para trás. Quem já se sentiu assim? Abandonado no meio do nada, jogado no meio do oceano, sem direção, sem amigo e sem ninguém para ajudar. A gente não tem nem mais força. Já estou aqui embaixo mesmo, vou esperar o fim, morrer afogado. Mas mesmo que a embarcação foi embora, a misericórdia de Deus alcançou Jonas. Porque não existe fundo do poço profundo que a mão de Deus não seja maior e nos resgate de lá. Sabe como era o nome da misericórdia de Deus? Quem não tem barco, foi embora o barco, Deus manda um peixe. Deus manda a ajuda de onde a gente não espera. Talvez Jonas esperava barco, mas Deus surpreende e diz: você não vai morrer. Foram embora, é verdade. Mas eu tenho uma solução. Peixe. Protege o meu filho. E o que a gente às vezes acha que foi castigo, eu vejo como misericórdia de Deus. Às vezes Deus te esconde para não te perder. Às vezes Deus te protege e você não entende. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, meu Deus. Jonas não tinha orado até aquele momento. Mas quando o peixe abocanha Jonas, Jonas faz uma oração. Porque às vezes o fundo do mar, às vezes a tristeza faz a gente se aproximar de Deus. Não é assim que muitos procuram? Pela dor, procura Jesus. Enquanto está com saúde vivo, não querem saber de Deus. Mas mesmo assim, Deus não desiste do ser humano. Já diria a música, Mário, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Não importa o seu passado. Ele está cuidando de tudo. Quem não tem barco, Deus abre mar. Quem não tem barco, Deus manda peixe. Mas Deus não deixa você para trás. É verdade, eu posso deixar, Miqueias. Eu posso passar e não dar a paz do Senhor porque eu sou um ser humano. E se você olhar para homem, eu me cai. A roupa aqui não prega não, eu sou um ser humano igual a você. Mas se você confiar em Deus, Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar o seu barco naufragar. Mas Jesus não ilude ninguém. Mesmo no barco,
o barco vai balançar e a tempestade vai bater. Mas você não vai morrer nesse mar de dor e lágrima, porque o choro dura uma noite, mas tenha certeza que a alegria já já vem no raiar da manhã. Então, até agora, entendemos barcos no Velho Testamento, que é composto por 39 livros, melhor dizendo, Gênesis, Levítico, enfim, e termina com Malaquias. Agora iniciamos o Novo Testamento, e eu quero concluir porque a mensagem realmente é longa, mas o Velho Testamento falou sobre Jonas, falou sobre a barca de Noé, lembra? Dentro da arca, dentro da igreja, dentro da presença de Deus, tem vida, mas fora da arca só tem morte e desolação. Onde está a sua família e onde está o seu barco e a sua direção? Porque se está ruim dentro, fora não existe vida e não tem salvação nenhuma. Lembre, é difícil conviver com os tripulantes. Você vai dar um Pai do Senhor, o irmão vai dizer... E você vai querer pular fora do barco por isso, irmão? Foi quem virou a cara para você que paga as suas contas, é? Não paga, irmãos. E quem te convidou para dentro do barco não foi quem trata mal. Quem te convidou foi o capitão. E eu vou te dar o microfone para você falar um só episódio do capitão que machucou e virou as costas para você. Os tripulantes é verdade, mas o capitão só está para ajudar. Que você ponha a sua confiança no capitão e a sua embarcação e a sua família vai chegar no lugar determinado por Deus. Lembra que eu falei que no Velho Testamento, desde Noé, agora estamos no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Percebemos, presbítero Júnior, que no Marcos, melhor dizendo, em Lucas capítulo 5, vai nos contar que Pedro, que era pescador, e quem é pescador precisa do que para pescar? O que mais? O que mais? Rede, o que mais? Pisca. Ninguém falou do barco, mas precisa também. Precisa de tudo isso. E precisa de um barco também, sim ou não? Então pense comigo, Novo Testamento. Jesus, que não teve por usurpação ser maior que Deus, antes tomou a sua forma de servo e se humilhou e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pisa na terra. E agora eu quero que você imagine Jesus na praia, olhando você, se virando sozinho na sua embarcação a noite toda, mas tudo estava dando errado. Porque quando eu estou no barco sozinho, por mais que eu sei fazer, se eu fiz faculdade, se eu consegui o dinheiro, se eu consegui o patrocinador, mas se eu não tiver o principal... Olhe, Pedro era experiente, sabia pescar, tinha os melhores materiais, tinha rede, tinha barco, mas pescou a noite toda e nada conseguiu apanhar. Mas chega Jesus, que lindo, na beira da praia e diz: me presta o teu barco, me presta a tua vida, me presta a tua boca, me presta a tua história e eu vou fazer da tua vida um palco para propagar a palavra de Deus. E Pedro, aí que lindo, não conseguiu um peixe. Ele conseguiu um peixe? Durante a noite toda, e ele sabia fazer. Mas agora é diferente, porque ele diz: Deus, toma a minha família, te entrego tudo, toma a direção do barco, toma a direção de tudo, eu não tenho nada, e eu vou dizer como Jó, eu vim nu para esse mundo, e não é um prego, não é uma moto, não é um carro, porque não cabe dentro do caixão, você não leva nada. Então entregue tudo para Deus, pessoas, famílias, porque Ele sabe cuidar. E agora é lindo, Jesus pega o barco de Pedro e começa a pregar a palavra de Deus. E agora ele vai dizer para Pedro: Pedro, toma o barco e volte para o mar. E a música de Midian Lima vai dizer: quem mandou largar as redes e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, porque no lugar da tua vergonha, onde te humilharam, é nesse mesmo lugar que Deus vai dizer: agora sou eu que estou tocando no teu barco. Pedro, volta, porque quando Jesus toca no teu barco, o que era morte vai virar vida. O que era fracasso vai virar sucesso. E o que até agora não deu certo, agora é Jesus que está mandando. A Bíblia diz, pastor Zé, que Pedro lança a rede e quase o barco vira. Ao ponto de Pedro não ficar com os peixes só para ele. Tinha um barco do lado, vazio. Pescou durante a noite toda e não conseguiu pegar nada. Sabe o que Pedro faz? Ei, tem muito aqui. Nas minhas palavras, eu não preciso de tudo.
Porque às vezes a gente quer colocar tanto peixe, a gente morre com um barco cheio de peixe, mas não pede ajuda para ajudar alguém. Se Pedro pega todos os peixes e coloca no barco dele, era tanto peixe que o barco ia afundar. Às vezes afundamos do capitalismo. O eu, depois eu, terceiro eu, quinto eu. Mas quando a gente diz, me ajude a encher o barco, a Bíblia fala que um barquinho encostou do lado. E agora não é só minha casa, agora é o meu próximo. Agora não é só minha vida. Porque quem tem Deus como capitão não se conforma. Quer pregar de manhã, quer pregar de tarde, quer pregar dentro dos ônibus, quer pregar dentro dos metrô. Ei, entregue para Jesus e vai dar certo. Mas é opcional. O diabo entra nas famílias e destrói tudo, não pede. Mas Deus, olha, eis que estou às portas e bato. Se abrir a porta do seu coração, é se você quiser. Se não quiser, com todo respeito, continue direcionando a sua vida. Mas no dia que se perder, Deus não vai jogar nada na sua cara. O homem pode jogar, mas Deus vai dizer, eu estou aqui para fazer você tomar um prumo para a sua direção e para o seu barquinho. Porque todas as vezes que você toma a decisão com seus próprios pensamentos, dá nisso, perdição e vendaval. Pedro era casado, por quê? Porque a sogra dele teve febre. Enquanto Pedro faz a obra de Deus, não vai faltar peixe em casa. Pedro tinha família. Ele ia deixar a profissão de pescador e ia passar fome com a família? Não. Faça a obra de Deus, que o peixe está sendo provido para a sua casa, para os filhos, não vai faltar. Lindo, igreja, porque é aqui que começa a mensagem para concluir. Marcos capítulo 4, Jesus vai falar o seguinte: passemos para o outro lado. É muito fácil entrar num barco com Jesus. É quando você tem certeza do que você está entrando, tem certeza da direção que Deus está te mostrando. Então Jesus diz, passemos para o outro lado. Jesus está dentro do barco. A Bíblia fala, e eu já falei, que a tempestade açoitou, mas Jesus está dormindo. Jesus está o quê? O vento criou orelha, ouvido, como você preferir, para escutar a voz do capitão. Vento, tempestade, dor. Lembra que vale a pena não pular do barco? Lembra que uma hora a voz do Criador vai se levantar ao seu favor? Lembra que uma hora Ele vai dizer, acalma-te, mar. Lembra que o choro dura uma noite, mas já já a alegria está vindo. E aquela noite escura, depressiva e sem solução, vai dar lugar a um lindo céu florido e com pássaros cantando. E o lindo pôr do sol vai dizer, valeu a pena não pular desse barco e continuar remando em direção ao céu. Jesus agora, irmãos, na primeira vez ele diz, passemos para o outro lado. Só que agora Jesus está dizendo assim, olha, eu quero que você, sua família, sua vida, passe para o outro lado. Mas dá a entender que Jesus não está dentro do barco. Porque tem horas que a gente tem essa sensação, que a gente está remando sozinho e é sozinho mesmo, que nem a presença de Deus a gente sente e não tem explicação para nada. Agora Jesus diz, passem, e se retira para orar. E a tripulação vai sem Jesus. Mas a palavra de Deus diz, passe, e se Jesus falou, você vai chegar do outro lado. A noite começa a ficar escura e novamente, aqui é a segunda vez que a tempestade açoita o barco. A Bíblia vai dizer, pastor Zé Ferreira, e eu estou tentando me esforçar para chegar na parte que o Espírito Santo quer bradar no seu coração, mas eu tenho que dar o contexto, senão você não vai entender. Então olhe, agora a gente percebe que o barco está indo sem Jesus. E o barco novamente tem onda e tem vendaval. As crianças aqui, quem vai para a escola, diga amém. Na hora da explicação o professor fala. E fala muito, fala até mais que o pregador. É uma aula de 1 hora e pouco. E o professor fala e está assim do seu lado. Qualquer dúvida, você chama o professor e ele te ajuda. Mas na hora da prova, na hora do Enem, na hora da dificuldade, o professor fica em silêncio. Tem horas que a gente sente Deus do nosso lado. Qualquer dúvida tem resposta. Deus diz, oh, já chegou a resposta, nem perguntei direito? Mas tem horas, na hora da prova, o professor fica em silêncio. Para ver se você vai pular do barco ou vai confiar que o deserto vai passar. Porque não tem explicação, Jesus não está no barco e o barco está quase virando. Mas eles esqueceram, e a gente leu para começar a igreja, que o barco lá sem Jesus, porque Jesus vem andando por cima das águas.
Quem anda com Deus e não tem barco, ou o mar se abre, ou o peixe vem, ou Deus vai te dar dom para caminhar sobre as águas. E é aqui que eu concluo. Por quê? Porque o barco está quase virando, mas chega a hora do Criador se aproximar e diz: não temas. E os discípulos vão dizer: parece um fantasma. E Jesus diz: não temas, sou eu. Aí Pedro vai dizer: se é Jesus, manda que eu vá até a ti. Dobre, por favor, atenção, porque essa mensagem nos traz a esse momento. Você entendeu que o barco é sua vida. Você entendeu que ao longo dos anos, a sua vida, a sua casa, o seu barco, você vai comprando uma peça, você vai melhorando a sua embarcação. Sabia que às vezes você se apega tanto ao seu barco, que quando Jesus te chamar, você não vai estar preparado para ir até Ele? Essa vida é tão linda, irmãos. Sabe por quê? Porque você trabalha. No barco você não vai viver solitário, porque tem muita gente que tem um barco lindo, mas vive sozinho, sem pessoas e sem amigos. É solidão. Dinheiro não traz felicidade por causa disso. Felicidade são as pessoas que estão dentro com você, e não a riqueza e o ouro que o seu barco pode comportar. Porque um carro pode ser bonito, mas dependendo de quem vai andar dentro dele, é só mais um carro. A casa pode ter 40 quartos, mas se ninguém habitar, é só solidão. O seu barco pode ser lindo, mas sabe por que você se apega a ele? Porque agora vem o casamento, agora nasce o primeiro filho, daqui a pouco o netinho, e olhe que lindo! Dentro do seu barco, dentro do seu sonho, dentro da sua vida tem vida e tem alegria. Agora tudo faz sentido. Agora a família grita: vovô, me conte a história de Davi. Agora a vida é linda e plena, ao ponto de você esquecer que existe uma vida após a morte. Ao ponto de você esquecer que você não morre junto com o barco. Ao ponto de você esquecer que o sentido da vida é largar o barco e ir ao encontro do céu e se encontrar com Jesus. Olhe Pedro, os 11 ficaram, mas Pedro disse: se és tu, Jesus, manda que eu vá até a ti. Mas às vezes a vida é tão linda e a gente se prende tanto a ela, que a gente está preso ao barco e a gente acha que quando morreu acabou. Ou a gente vê a teoria, e eu respeito as outras religiões, mas a gente vê o espiritismo, que tem a reencarnação. Ou seja, você veio para a vida, você sofreu nesse barco. Pense como você teve dor de cabeça, levou os filhos na escola e os filhos brigavam, e você viveu essa vida, chegou nos cabelos brancos, perto da morte, agora vai reiniciar e vai sofrer tudo de novo. Respeito quem pensa assim, mas ao meu ver, o único sentido de estar nesse barco tão difícil é um dia bradar e dizer: valeu a pena encontrar o meu capitão. Eu não posso me apegar a essa vida. Eu não posso me apegar a esse barco, porque existe uma cidade onde não vai haver hospital. Por quê? Porque não haverão doentes, não haverá sentinela, não haverá cemitério, porque a morte já não existe mais. E Deus enxugará do rosto toda lágrima. Então tudo será festa e alegria. Mas isso é só para quem não pulou do barco e desceu do barco e foi até o encontro de Jesus. Só que quando você parte do barco da vida e você morre, percebemos que temos um corpo que volta ao pó, Gênesis capítulo 1, mas percebemos que temos uma alma, que só existe dois senhores, e eu vou falar rasgado, porque é Deus ou é o diabo, ou é céu ou é inferno, e é assim que a Bíblia ensina. Pregar a palavra não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz, e às vezes confronta o nosso coração. Você imagina tombar essa terra, e na beira do seu barco ter alguém, ou com uma foice, simbolizando o inimigo. E como você prova isso que você está entrando? Você vê que o rico e Lázaro, um morreu e foi para o seio do Abraão, e o outro morreu e foi para o abismo. Então percebe, igreja? Essa é a parte que eu queria que você nunca mais esquecesse no seu coração. Viva uma vida linda, mas sempre lembre que existe vida fora do barco. Construa um barco lindo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Compre seu carro lindo, compre sua casa. E outra, dentro do barco, você vai, mas os seus ensinamentos vão ficar. Tem pessoas que partem do barco e só deixam dinheiro. E é os filhos esperando o pai morrer e ainda torcendo. Morre logo, velho, porque eu quero a riqueza do barco que você me deixou. Não adianta partir dessa vida. O que você vai deixar dentro do seu barco?
Será que é só dinheiro? Ou você vai deixar ensinamentos, você vai deixar um legado, você vai deixar valores e você vai deixar a paz para quem continuar dentro da embarcação? Os filhos vão continuar o seu legado. Você vai partir dessa terra, mas os seus ensinamentos vão ficar dentro do barco. E esse barco, será que vai ficar dividido? Será que eu só vou na sua casa se você for na minha primeiro? Será que eu só falo se você falar comigo primeiro? Ou será um barco de ensinamento? Deixou dinheiro? Sim, mas deixou coisa que o dinheiro não pode comprar. União, fidelidade e o principal, papai está indo para o céu, mas eu te encontro lá. Meus filhos, não desista do céu. O meu corpo tombou nessa embarcação. Eu ancorei, estou indo para o céu. Mas os meus ensinamentos, ensinando você no caminho do Senhor, um dia você encontra papai lá. E aí a gente não vai precisar mais se despedir. E aí não vai precisar mais de morte, porque lá não existe nem mais barco. Lá existe o Cordeiro de Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Eu trouxe aqui uma música que eu vou pedir o silêncio da igreja. Essa música eu só vou ler, eu não vou cantar porque eu não sou levita, cada um no seu dom, né? Mas dobre a atenção, por favor, igreja. Essa música é um convite para a gente viver a vida só no barco e não acreditar que existe vida fora do barco. Mas dobre a atenção. Ó quão bela é a vida sobre esse céu de anil. Repito, ó quão bela é a vida sobre esse céu de anil. Os campos multiflores, lindas montanhas, caudalosos rios. Ó que lindas melodias gorjeiam os passarinhos. Tudo isso são carinhos de um grande convite para eu ficar. Essa música está dizendo que a terra é tão bonita que é um convite para você viver só na terra. Os passarinhos cantam lindamente, as flores, as montanhas, é um grande convite para você ficar no barco. Mas o refrão diz, mas eu vou partir, não quero ficar, meu lar é além do véu, onde irei morar. Se por doenças o Senhor me chamar, ou por acidentes o Senhor quiser me levar, ainda por perseguições, a vida alguém me tirar, eu só não aceito nenhum convite para ficar. Eu não sou dessa terra e eu não vou ficar nessa terra. Se por acidentes, se por doença, eu não sei, mas sabemos que todos nós vamos deixar essa terra. E eu não estou falando isso para te entristecer. Estou falando isso porque é uma verdade e a gente sabe que vai acontecer com todo mundo. Mas quem será que está te esperando do outro lado da embarcação? Porque a vida que nos espera é muito melhor que essa que vivemos aqui. Amém? Eu peço que Fabrício aqui me ajude a louvar esse louvor para a gente concluir. Não desiste, não pule do barco. Continue remando em direção ao céu. Ao céu. As ruas são de ouro e de cristais. Não desista do barco. Não vai existir morte. Guarde essa palavra no seu coração. A travessia para uma vida melhor. E o refrão diz assim: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, sobre embarcações, sobre a Bíblia, esse canal aqui chamado Procurando Melhorar, tem muitos vídeos, mas tem muitos conteúdos na internet também, que você com certeza pode procurar melhorias para a sua embarcação, melhorias para a sua vida, para você ser uma pessoa mais feliz e plena nos caminhos do Senhor. Compartilhe, se inscreva no canal e se gostou, comente aí embaixo. Eu assisti até o fim. Morte e choro nunca mais.